Homem negro sem abrigo alimentado pela noiva durante anos. Depois 12 fuzileiros navais apareceram no seu casamento em uniforme completo. Tirem esse vagabundo daqui. Agora ele vai estragar todas as fotos, gritou a coordenadora do casamento, apontando para o homem negro de cabelos grisalhos que acabara de entrar na igreja. Os convidados elegantes afastaram-se instintivamente, alguns cobrindo o nariz com lenços caros, outros simplesmente virando o rosto. O homem ficou imóvel na entrada, o seu fato gasto, mas limpo, contrastando com a opulência do local. Helena, Cardardoso, 29 anos, estava a terminar de ajustar o véu quando ouviu a agitação. Sem hesitar, deixou cair o ramo nas mãos da sua dama de honra e correu pelos corredores laterais da igreja. Quando chegou ao salão principal, seus olhos encontraram os do homem na porta. Os mesmos olhos que ela via quase todos os dias nos últimos 5 anos. "Marcos!" exclamou ela, levantando a cauda do vestido para atravessar o corredor central, ignorando completamente o cronograma meticulosamente planejado. A coordenadora do casamento a interceptou, sussurrando com urgência. "Helena querida, não faça isso. Os fotógrafos já estão em posição e o teu pai está à tua espera para te levar ao altar. Esse senhor pode esperar lá fora." Helena afastou gentilmente a mão da coordenadora. "Ele não vai esperar em lado nenhum, Lindsay. Marcos é o meu convidado especial." A 3 metros de distância, Ricardo Santos, o noivo, observava a cena com um sorriso sereno, que confundiu os poucos que repararam na sua reação. Ele sabia exatamente quem era Marcos. "Não acredito que vieste", disse Helena, abraçando o homem sem se preocupar com o vestido de seda. Marcos sorriu timidamente. "Prometi que viria. Até trouxe o fato que me ajudaste a comprar." 5 anos antes, Helena tinha acabado de se formar na escola de culinária quando abriu o seu pequeno café no centro da cidade. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela preparava os primeiros pães e bolos do dia. E todos os dias, às 5h30, reservava uma refeição completa e uma chávena de café quente. A primeira vez que viu Marcos foi debaixo do toldo perto do café, encolhido para se proteger da chuva. Sem fazer alarido, ela simplesmente colocou o pacote de comida e o café ao lado dele e voltou ao trabalho. No dia seguinte, ele ainda estava lá, e no dia seguinte também. "Não precisa fazer isso", disse ele depois de 2 semanas, quando finalmente reuniu coragem para falar. "Eu sei", respondeu Helena simplesmente, "mas eu quero." Com o tempo, acenos breves se transformaram em conversas curtas. Marcos nunca pediu nada além do que ela oferecia. Ele simplesmente aparecia, sentava-se no mesmo lugar com uma dignidade tranquila que Helena admirava. Os seus funcionários não entendiam. "Está a desperdiçar comida boa com vagabundos", comentou uma vez um dos cozinheiros. Helena olhou para ele com severidade. "Se eu ouvir isso de novo, pode procurar outro emprego." Quando o café começou a ganhar popularidade e a clientela cresceu, surgiram reclamações sobre o mendigo que estava a afugentar os clientes. Helena respondeu ampliando o espaço, mas mantendo intacto o seu ritual matinal. Agora, no seu casamento, enquanto os convidados cochichavam e a mãe de Helena olhava para ela horrorizada, algo ainda mais extraordinário aconteceu. O som de veículos, parando abruptamente do lado de fora da igreja, chamou a atenção de todos. Passos sincronizados ecoaram no átrio e, então, para surpresa de todos, 12 homens em uniformes impecáveis da Marinha entraram em formação perfeita. O líder, um homem, com 3 estrelas no ombro, aproximou-se de Helena e Marcos. Ele fez uma saudação formal que silenciou instantaneamente toda a igreja. "Sargento Marcos Washington", disse ele com uma voz poderosa. "Primeira Divisão da Marinha, condecorado com uma estrela de prata por bravura excepcional em combate. É uma honra finalmente conhecê-lo, senhor." Os convidados que minutos antes tinham desviado o olhar agora olhavam boquiabertos. As mesmas pessoas que sussurravam mendigo e vagabundo agora testemunhavam 12 fuzileiros navais de elite prestando homenagem a um homem que tinham julgado apenas pela aparência. O que ninguém sabia era que Marcos carregava mais do que
apenas os seus poucos pertences pelas ruas da cidade. Ele também carregava o peso de um passado heróico que a maioria nunca poderia compreender, e cicatrizes invisíveis que o levaram para as sombras de uma sociedade pela qual arriscou a vida. Se acredita que a bondade nunca deve ser condicionada por quem parece merecê-la, inscreva-se para descobrir como o gesto diário de Helena transformou não apenas a vida de Marcos, mas revelou uma verdade que ninguém naquela igreja jamais esqueceria. Quando o tenente terminou de anunciar a presença da guarda de honra, o murmúrio que se espalhou pela igreja revelou o desconforto daqueles que, minutos antes, haviam julgado Marcos pela sua aparência. Agora, o mesmo homem que fora chamado de mendigo estava a ser recebido com honras militares. Helena, ainda segurando a mão de Marcos, olhou para o tenente. Como souberam do casamento? A sua noiva entrou em contato conosco há 3 meses, senhora, respondeu o oficial. Demorou esse tempo para reunir todos que serviram com o sargento Washington. Os olhos de Helena se voltaram para Ricardo, que agora caminhava calmamente pelo corredor. O noivo dela havia mantido esse segredo todo esse tempo. Você sabia? Ela sussurrou quando Ricardo se aproximou. Não exatamente, Ricardo respondeu suavemente. Mas suspeitei desde o momento em que você me contou sobre ele. A postura, a disciplina, mesmo na adversidade, algumas coisas os fuzileiros navais nunca perdem. Ricardo, também um ex-fuzileiro naval, tinha notado os sinais que os outros ignoravam. Não a aparência desgastada ou as roupas surradas, mas a dignidade inabalável com que Marcos enfrentava a sua condição. Como médico da Marinha, Ricardo reconheceu os sinais de trauma que tantos carregavam quando voltavam da guerra. 2 anos antes, quando Helena contou a Ricardo sobre o seu ritual matinal, ele não reagiu com o julgamento que ela tanto temia. Em vez disso, começou a observar discretamente Marcos à distância, reconhecendo os sinais súbitos do treino militar na sua postura e nos seus movimentos cuidadosamente controlados. Por que nunca me disseste que eras fuzileiro naval? Perguntou Helena a Marcos enquanto a cerimônia era momentaneamente reorganizada. Marcos baixou os olhos. Porque não queria ser tratado de forma diferente por causa de um uniforme que já não uso. Queria saber quem realmente se importava com o homem, não com o título. O café de Helena tinha se tornado o seu refúgio tranquilo nos dias em que os pesadelos o atormentavam com mais intensidade. Quando as memórias de Fallujah e os rostos dos seus companheiros perdidos o assombravam, ele sabia que haveria café quente e um sorriso genuíno à sua espera. O seu café foi a primeira coisa em 5 anos que não recebi por pena ou obrigação, continuou Marcos. Foi oferecido sem perguntas, sem expectativas. Você não tem ideia do que isso significa quando se sente invisível. O tenente limpou a garganta respeitosamente. Senhora, se nos permite, gostaríamos de contar como conhecemos o sargento Washington. Helena acenou com a cabeça, enquanto os convidados, incluindo aqueles que pediram para Marcos ser retirado, agora ouviam atentamente. Em 2011, durante uma missão em Fallujah, o nosso pelotão foi emboscado. Começou o tenente. O sargento Washington não só salvou 6 de nós enquanto estávamos sob fogo intenso, como voltou 3 vezes para resgatar os feridos. Fez uma pausa. Ele foi condecorado com a Estrela de Prata, mas o que os registros não mostram é que ele sofreu ferimentos graves que nunca sararam completamente. A mãe de Helena, que assistia à cena com evidente desaprovação, agora tinha lágrimas nos olhos. Ela aproximou-se hesitante, envergonhada do seu julgamento anterior. Há anos que tentamos localizar o sargento Washington, continuou o tenente. Depois de várias cirurgias, ele simplesmente desapareceu. Recusou-se a aceitar a sua pensão militar e abandonou o tratamento. Alguns de nós suspeitávamos que ele pudesse estar a lutar contra um TPT, mas não conseguíamos encontrá-lo. Que ninguém sabia, exceto Helena, e agora Ricardo, era que Marcos guardava outro segredo ainda mais doloroso. Um segredo que explicava por que ele havia escolhido as ruas em vez dos benefícios militares a que tinha direito. Helena descobriu, a verdade por acaso, cerca de 1 ano após seu primeiro encontro com Marcos.
Numa manhã particularmente fria, ela insistiu que ele entrasse no café para se aquecer antes que os primeiros clientes chegassem. Foi então que ela viu as cicatrizes nas mãos dele, marcas cirúrgicas que não eram resultado de combate. Num raro momento de vulnerabilidade, Marcos revelou seu maior tormento. Eu falhei com eles, confessou, com a voz quase inaudível. Eu sobrevivi quando eles não sobreviveram. Cada centavo daquele dinheiro militar mancha as minhas mãos, com o sangue deles. Helena nunca forçou Marcos a dar mais detalhes sobre quem eram, respeitando as suas feridas invisíveis. Mas naquele momento ela decidiu fazer mais do que simplesmente oferecer comida. O que ninguém na igreja sabia, nem mesmo Ricardo até recentemente, era que, nos últimos 3 anos, Helena vinha trabalhando discretamente nos bastidores, com a ajuda de um advogado especializado em direitos dos veteranos. Ela pesquisou cuidadosamente o registro militar de Marcos e descobriu toda a verdade sobre a sua condecoração e o incidente que o assombrava. Localizou colegas do pelotão, compilou relatórios e documentou testemunhos. Tudo sem nunca pressionar Marcos a dizer mais do que ele estava disposto a dizer. Sr. Washington, disse o tenente. Viemos não apenas para honrar a sua presença, mas para corrigir um erro que durou mais de uma década. Um dos fuzileiros navais aproximou-se, carregando uma caixa de madeira polida com o emblema do Corpo de Fuzileiros Navais gravado na tampa. Helena sentiu a mão de Marcos apertar a sua, agora a tremer ligeiramente. O que estava naquela caixa representava mais do que uma simples honra militar. Representava uma verdade que poderia finalmente libertar Marcos das sombras onde se tinha escondido durante tanto tempo. O coordenador do casamento, agora completamente perplexo com a reviravolta dos acontecimentos, tentou discretamente reorganizar a cerimônia. Mas ninguém na igreja prestou atenção. Todos os olhos estavam fixos no homem que momentos antes consideravam indigno de estar ali. O oficial superior sinalizou para que a caixa fosse aberta, revelando uma medalha que brilhava intensamente sob as luzes da igreja. Mas não era a estrela de prata que Marcos já tinha recebido. Era algo muito mais raro, concedido apenas aos mais corajosos. Enquanto o oficial superior se preparava para revelar a verdade que Helena tinha ajudado a descobrir, um olhar de compreensão passou entre ela e Marcos. Um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Por trás desse olhar estava a promessa de que, às vezes, a verdadeira cura começa quando alguém se recusa a ver apenas o que está na superfície. Os fuzileiros navais estavam em formação perfeita, preparando-se para o que seria muito mais do que uma simples homenagem. Seria uma revelação que transformaria não apenas a vida de Marcos, mas a percepção de todos os presentes sobre o valor, o sacrifício e o verdadeiro significado de ver além das aparências. O tenente abriu a caixa de madeira polida, revelando a Cruz da Marinha, a segunda mais alta condecoração por bravura em combate, concedida apenas por atos de heroísmo extraordinário. Sargento Marcos Washington, anunciou ele com uma voz que ecoou pela igreja silenciosa. Após uma extensa revisão, o Corpo de Fuzileiros Navais reconhece e corrige o registro das suas ações em Fallujah em 12 de março de 2011. O rosto de Marcos contorceu-se com a emoção enquanto lutava para conter o peso daquela data, o dia que carregava como uma cicatriz invisível, mais dolorosa do que qualquer ferida física. As provas documentam que, após o resgate inicial dos 6 fuzileiros navais sob fogo inimigo, o sargento Washington voltou sozinho para uma zona de morte certa para resgatar outros 3 companheiros gravemente feridos, incluindo o então tenente James Miller. Um dos fuzileiros navais deu um passo à frente, um homem com cicatrizes visíveis no rosto. Sou James Miller, disse ele, com voz firme mas emocionada. Fui deixado para morrer naquele dia. O médico disse que não havia como eu sobreviver. Tempo suficiente para ser evacuado, continuou Miller. Marcos olhou para o homem como se ele fosse um fantasma. Miller, disseram-me que não sobreviveu ao transporte. Sobrevivi graças a si, respondeu Miller. E não fui o único. O tenente continuou. Durante o terceiro resgate,
O veículo foi atingido por um explosivo. Apesar de estar gravemente ferido, ele protegeu os feridos com o próprio corpo, sofrendo queimaduras de terceiro grau em mais de 40% do corpo. Helena apertou a mão de Marcos com mais força, sentindo as cicatrizes sob os dedos. Cicatrizes que ela havia notado desde o primeiro dia, mas nunca mencionou porque o relatório oficial as omitiu. O oficial acrescentou: entre os resgatados estavam 2 civis locais, uma mulher e sua filha de 8 anos. Civis que, de acordo com a política da época, não deveriam ter sido evacuadas com recursos militares. Por salvar essas vidas não autorizadas, o sargento Washington enfrentou a possibilidade de uma corte marcial. Em vez disso, ele aceitou uma dispensa médica discreta e a negação de todos os benefícios. Ele preferiu desaparecer a comprometer os colegas que o ajudaram. Uma jovem mulher com traços do Médio Oriente e olhos que pareciam conter histórias demasiado profundas para serem contadas deu um passo em frente. Chamo-me Amamira, disse ela num inglês perfeito. Tinha 8 anos quando um fuzileiro americano me carregou através do fogo, mesmo depois de ter sido ferido. A minha mãe não sobreviveu, mas graças ao sargento Washington, eu sobrevivi. Ela aproximou-se de Marcos, que parecia completamente atordoado. Depois de ser adotada por uma família americana, passei anos tentando encontrar o homem que me salvou. Tudo o que me lembrava eram os seus olhos gentis e a promessa que ele fez. Você terá uma vida longa e maravilhosa, pequenina. Isso é uma promessa. Através da Helena, finalmente encontrei-o. Amamira continuou, com os olhos cheios de lágrimas. Nunca desisti. 3 anos de buscas, centenas de e-mails, dezenas de petições. Encontrei os meus registros de adoção, relacionei-os com a missão em Fallujah e comecei a procurar os fuzileiros que estavam lá. Os convidados que antes pediam que Marcos fosse retirado agora, observavam em silêncio absoluto, muitos com expressões de vergonha evidente. A tenente concluiu. Helena não só localizou sobreviventes daquela missão e documentou os seus testemunhos, como também encontrou o médico militar, que tratou inicialmente o sargento Washington. Os registros dele confirmaram que ele continuou a resgatar outras pessoas mesmo depois de sofrer ferimentos que teriam incapacitado a maioria dos homens. Ricardo aproximou-se da sua noiva. Quando me falaste sobre Marcos, comecei a suspeitar de algo. Como médico militar, reconheci os sinais de PTSD grave e as marcas de queimaduras de combate. Mas tu foste mais longe. Tu realmente o viste quando todos os outros ignoraram-no. A coordenadora do casamento, que estava tão ansiosa para tirar Marcos dali, agora chorava abertamente. Eu não sabia, sussurrou ela. Como eu poderia saber? Essa é exatamente a questão, respondeu Helena suavemente. Nunca conhecemos a história completa de alguém apenas olhando para sua aparência atual. Marcos finalmente falou, sua voz ganhando força a cada palavra. Eu escolhi as ruas não por causa dos meus ferimentos, embora eles fossem devastadores. Eu escolhi desaparecer, porque não conseguia aceitar ser chamado de herói por salvar alguns, quando não conseguia salvar todos. Ele olhou para Amamira. Durante anos carreguei a culpa pela mãe dela, pelos meus companheiros que não consegui resgatar. Eu acreditava que não merecia nada, nenhum reconhecimento, nenhum conforto, nem mesmo o básico que a sociedade oferece. O oficial superior fez um gesto e outro fuzileiro naval aproximou-se com um documento oficial. A partir de hoje o teu registro está limpo e corrigido. Todos os teus benefícios foram restaurados retroativamente, e mais importante, a ordem que desobedeceste para salvar civis foi oficialmente reconhecida como uma ordem que nunca deveria ter existido. Marcos olhou para Helena, os olhos agora brilhando não apenas com lágrimas, mas com algo que ele havia perdido há muito tempo, a dignidade recuperada. Por que você fez tudo isso por mim, todo esse trabalho durante anos? Helena sorriu. Porque no dia em que lhe dei aquela primeira chávena de café, você me agradeceu olhando-me diretamente nos olhos, não como alguém recebendo caridade, mas como um ser humano reconhecendo o outro. Naquele momento percebi que havia mais em você do que as circunstâncias que o levaram àquele banco.
Enquanto os fuzileiros navais se reposicionavam, os convidados, os mesmos que tinham franzido o nariz e sussurrado insultos, levantaram-se, numa ovação espontânea. Não pelo uniforme ou pelas medalhas, mas pelo homem que, mesmo quando a sociedade lhe virou as costas, nunca perdeu a sua humanidade fundamental. A transformação nos rostos à sua volta era quase palpável. Do desdém e preconceito à admiração e profundo respeito. Talvez a transformação mais significativa fosse invisível. A jornada interior de um homem que finalmente começava a acreditar que talvez, apenas talvez, merecesse ser visto como um ser humano digno de respeito. Após a cerimônia de casamento, que se transformou numa cerimônia de honra militar, a vida de Marcus Washington mudou completamente. Não apenas devido à restauração oficial dos seus benefícios e ao reconhecimento tardio do seu heroísmo, mas devido a algo muito mais profundo, a restauração da sua identidade e dignidade. 6 meses depois, Marcus já não vivia nas ruas. Com a ajuda de Helena e Ricardo, ele finalmente aceitou o tratamento médico e psicológico de que tanto precisava. As cicatrizes físicas das queimaduras começaram a receber tratamento moderno, que não estava disponível quando ele desapareceu, anos atrás. Mais importante ainda, o TEPT que destruíra a sua capacidade de viver entre outras pessoas estava, finalmente, a ser tratado adequadamente. Nunca foi uma questão de dinheiro ou benefícios, explicou Marcus durante a sua primeira entrevista pública, concedida apenas a uma pequena estação comunitária. Era uma questão de acreditar que eu não merecia ajuda quando tantos outros não tiveram essa oportunidade. Em um contraste revelador, a coordenadora do casamento que tentou expulsar Marcus da igreja, tentou repetidamente entrar em contato com Helena para se desculpar, enviando flores, cartões e até mesmo uma oferta para coordenar eventos de caridade, gratuitamente. Suas tentativas de limpar a consciência foram recebidas com um silêncio educado. Não estamos interessados em apaziguar sentimentos de culpa, explicou Helena quando questionada. Estamos interessados em mudanças reais. A mudança real veio na forma do Washington Project, uma iniciativa fundada por Helena e Ricardo, com a ajuda dos fuzileiros navais que apareceram no casamento. A missão era dupla: identificar veteranos sem abrigo e conectá-los a recursos de saúde mental, além de treinar profissionais e cidadãos comuns para reconhecer sinais de trauma militar. O preconceito que sofri não era apenas por causa da minha cor ou da minha situação habitacional, explicou Marcus durante a cerimônia de inauguração da primeira clínica do projeto. Era sobre a nossa incapacidade coletiva de ver a pessoa como um todo, além da primeira impressão. A Mamira, a menina iraquiana que Marcus salvou e que agora era estudante de medicina, juntou-se à equipa como voluntária. Quando o sargento Washington me tirou daquele prédio em chamas, ele não viu uma estrangeira, uma inimiga ou um fardo. Ele viu uma criança que merecia viver. Estou apenas retribuindo o favor. Ironicamente, alguns dos convidados do casamento que tinham sido mais hostis com Marcus tornaram-se os mais fervorosos defensores da causa. Eu achava que era uma boa pessoa, confessou uma das tias de Helena num evento de caridade. Então, percebi como tinha julgado alguém tão rapidamente, baseando-me apenas na aparência. Foi como ver o meu próprio caráter refletido num espelho cruel. 1 ano após o casamento, o café de Helena tinha se expandido para incluir um programa de formação profissional para veteranos. Marcus, agora a recuperar a sua confiança como orador, partilhava frequentemente a sua história em escolas e empresas, não como uma história triste, mas como uma poderosa lembrança da complexidade humana escondida por rótulos superficiais. Quando passarem por pessoas na rua, ele sempre concluía as suas palestras. Lembrem-se de que não estão a ver um sem-abrigo. Estão a ver uma pessoa que, por circunstâncias muitas vezes além do seu controlo, não tem um lar neste momento. O tenente Miller, o homem que Marcus acreditava ter morrido naquele dia em Fallujah, tornou-se seu parceiro constante nessas palestras. Carreguei a culpa de estar vivo durante anos, partilhou Miller. Assim como Marcus carregava a culpa de não ter salvado todos.
Ambos precisávamos de aprender a mesma lição, que sobreviver não é algo pelo qual devemos sentir culpa. A mãe de Helena, que inicialmente reagira com horror à presença de Marcos na igreja, agora fazia parte do conselho de administração do Washington Project. Sua transformação foi talvez a mais profunda. Cresci numa época diferente, com preconceitos que nem percebia que tinha, admitiu durante um jantar em família. Ver a honra e a dignidade de um homem que eu julgara tão rapidamente me fez questionar todas as suposições que sempre fiz. Quanto ao café onde tudo começou, continua aberto, com uma pequena placa dourada perto da entrada. Cada chávena conta uma história. Cada pessoa merece ser vista. Helena e Ricardo decidiram não fazer uma lua de mel tradicional. Em vez disso, usaram o dinheiro para comprar um pequeno edifício ao lado do café, transformando-o no primeiro centro comunitário do Washington Project. Na entrada, está gravada uma citação simples. A bondade não é caridade quando reconhece a humanidade em cada pessoa. Talvez o sinal mais claro da transformação completa de Marcos tenha sido a sua decisão, 2 anos após o casamento, de vestir novamente o uniforme para o batizado da filha de Helena e Ricardo, uma menina chamada Amamira, em homenagem à criança que ele salvou há tantos anos. Enquanto Marcos, agora saudável e ereto com toda a postura militar que sempre teve, segurava a pequena Amira nos braços, o círculo estava completo. De um homem invisível nas ruas a um padrinho respeitado e amado.